Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Bendito Deus, grande e excelso Deus. Que Deus tão lindo, que ouve a oração do teu povo, que responde ao clamor da tua igreja, que está com os teus olhos atentos, apesar das nossa pequenez e da nossa iniquidade, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que estende a tua mão de poder sobre cada um de nós. E hoje é motivo de nos alegrarmos pelas orações respondidas, pelos processos que teus filhos, tuas filhas passaram, pelas metas atingidas, pelo clamor respondido. Muito obrigada. Senhor, que a pessoa que irá transbordar nessa manhã seja uma pessoa, Senhor, que se deixe usar por ti, que os seus lábios sejam tocados pelas brasas vivas do altar e que ela só tenha em mente que a glória, o louvor e o engrandecimento é teu. Usa a vida, Pai, desta pessoa e que o teu nome seja engrandecido e toda a tua igreja seja fortalecida. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero aqui agradecer a minha amiga Maisauí, que vai estar conosco aqui, transbordando, enchendo essa sala da graça, da misericórdia do nosso Pai. Mas antes da Maia entrar aqui, dar um bom dia caloroso e começar a falar, quero dizer para vocês que hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. Hoje é aniversário da nossa amiga Rosângela Castanhola, então já quero deixar aqui o meu coração apertado. Meus parabéns, que o Senhor enche a sua vida de muita alegria, porque hoje é festa no transbordo, porque você completa mais uma primavera. Feliz aniversário, minha amiga, fica conosco. Vem pra cá, Maísa Ui. Bom dia, graça e paz. Parabéns, Rosângela Castanhola. Que prazer imenso tê-la, né, aqui em casa. Foi um momento muito especial. Que Deus abençoe muito a sua vida. Você é muito amada por mim, por todos nós. E por Deus, você é preciosa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amaí. Quem for ver, né, futuramente, eu já vou deixar um conselho aqui. Se você não conhece a sala do transbordo, mas esse vídeo chegou até você, procure saber, porque o que eu vou, né, testemunhar hoje aqui, vou transbordar, faz parte de todo esse aprendizado, de todas as manhãs estar estudando. E é, tem dois salmos, não, melhor, tem um salmo que eu gostava muito, gosto, Salmo 139. Ele foi uma cura para mim, antes de entrar nessa sala, até através de um estudo da pastora Rosi. Mas esse salmo, antes dela fazer esse estudo, era um salmo que falava muito comigo, sobre como Deus cuidou de mim antes mesmo que eu nascesse. Então, isso me trazia, assim, uma certeza, uma confiança, uma entrega total, né, assim, para Deus. Só que, e depois que eu nasci? O Senhor sonda meu coração, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E essa caminhada, como é? Como foi, né? E devido a todos esses estudos que a gente faz aqui na sala, talvez hoje eu vou transbordar aqui de coisas espirituais que são maiores do que as materiais. Eu não vou poder falar em coisas materiais, isso aconteceu ou aquilo, mas o que tem acontecido é tão mais precioso que não tem nada, ladrão nenhum que rouba, e isso a gente carrega para a eternidade, eu tenho certeza que é a presença de Deus que está firme em nós, que está crescendo em nós. E através de um estudo que, que eu tenho feito às terças-feiras, né, tenho participado também, que tem sido assim algo que está se estendendo além da sala, né? E do livro Kryptonita, porque eu creio que chegou um tempo onde Deus, assim, ele está querendo falar, não sei com vocês, mas comigo, assim, ele está juntando toda a quebra-cabeça, sabe? Quando você vai fazendo toda a volta, e aí você já consegue colocar, e é muito rápido, mas são muitas peças, né? Então, não é tão rápido assim.
É em Ezequiel 16. Esses dias, quando eu ouvi, eu já tinha lido isso, mas nunca dessa forma. Após um estudo sobre idolatria, sobre ídolos. E eu vou, primeiramente, né, citar aqui que nós somos a noiva, nós estamos sendo preparadas, e o Senhor, Ele quer nos adornar, só que nós estamos muito contaminadas, Ele vem para nos limpar, mas às vezes a gente não percebe, não deixa, não faz. E aí o que acontece? Ele veio me explicando através desse texto, Ezequiel 16, e explicando sobre como eram as adorações a ídolos no passado. Eles levantavam altares e para poder assim procriar, ter abundância no gado, na colheita. Então ali eles adoravam os deuses deles com atos de sexo ilícitos, com muita comida e muita bebida. E aí a Maír, comecei a perceber que isso virou uma chave para mim, que eu falei, quantas vezes a gente faz isso usando esses mesmos itens, essas mesmas atitudes, e a gente adora outros deuses no dia a dia da gente sem perceber. Mas eu vou ler aqui, vai ser um pouquinho longo, porque eu falei, a palavra do Senhor, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes. Então, ela vai fazer e vai trazer para vocês a revelação que às vezes as minhas palavras não vou conseguir. Não vou ler tudo, tá? Para vocês não se cansarem. Mas isso aqui é uma carta de amor que eu falo que Deus me deu depois que eu nasci, e nasci em Cristo, e essa minha caminhada. Então, né, fala aqui. Jerusalém, a cidade infiel. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte, né? Jerusalém somos nós. Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia, né? Pessoas com bases em culturas, em crenças, em história espiritual totalmente pagã, né? Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até a jogaram no mato. Quando eu leio isso, eu penso assim: como, Maíra, sua mãe te desejava tanto, mas nós somos carentes de um amor que só Deus pode preencher. Então, era assim que a gente se sentia. Por mais que a gente foi desejado, esperado, cuidado, mas era essa necessidade desse amor de Deus, desse cuidado de Deus. O Senhor falou comigo dessa forma, gente. Então passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte, alta e ficou moça e os seus seios se formaram, e os seus cabelos foram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você. E você se tornou minha. Sou eu, Senhor Deus. Quem está falando? Isso aqui eu vejo quando eu tive meu primeiro encontro com Cristo, há 34 anos atrás. Eu lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça.
As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Aí vem, a partir do versículo 15, vai falar da referência à adoração a ídolos. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou os seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração, e ali você se entregava a qualquer um, a qualquer um, como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado, e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei, e com eles vestiu as imagens, e ofereceu a eles azeite e incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar a ídolos. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifícios aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecê-los em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. Agora eu já vou lá para o 59, mas depois vocês leiam todo esse capítulo. O Senhor Deus diz: Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade, e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez, porém você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, Senhor Deus, falei. Amém, Senhor. E é isso que eu digo. Quando eu li isso, eu já li, já reli, já chorei muito nisso. Eu falo, Senhor, o Senhor me trouxe o que eu tanto pedia, um arrependimento de tantas atitudes que quando eu te conheci lá atrás, as minhas práticas não foram nada que agradasse a ti. Mas hoje o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem transformado, e o Senhor me mostrou que o Senhor transformou essas minhas atitudes. O Senhor mudou a Maír, né, lá de trás, e sempre mostrando o quanto Ele me ama, o quanto Ele me amou, e o quanto Ele me ajuda a ser melhor. Porque eu falo assim, muitas das vezes, nos estudos da sala, da palavra, a gente vai lembrando de tantas coisas que a gente fazia, mas aí, assim, muitas das vezes a gente lembra, vem uma culpa, e às vezes não vem o arrependimento. E muitas vezes eu falo, Senhor, me ajuda, me mostra, eu quero me arrepender disso. Não falar, era o que podia ser feito. Sim, era o que eu podia, mas eu quero, Senhor, ter um coração transformado, aonde eu lembre daquilo e simplesmente eu não aceite como o mundo aceita, mas eu me envergonho diante de Ti, pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Não vou dizer que está tudo perfeito, mas eu estou vendo que o Senhor, como eu sempre falei das reformas, né, na minha casa, o Senhor tem adentrado mais no profundo, e Ele tem trazido à tona muitas coisas, sabe? Ele tem mostrado, olha o que você já andou, olha o que você mudou, né? E isso, eu sei que quanto mais a gente sabe, mais vai ser cobrado, mais luta a gente tem. Só que é aquilo. Com tudo que passou e o Senhor não desistiu, ele não quebrou a aliança. Ainda que a gente, ainda que eu tenha sido infiel,
Mas aí, Amair, você tem essa consciência. Como assim? Às vezes, nós precisamos trazer a luz e olhar e falar, realmente, existe essa prática. O porquê? Quando eu fui para o Silk, eu fui pensando que eu fui me preparar porque eu tinha visto um vídeo da pastora Tânia Teresa, onde ela falava sobre se a mulher tem um relacionamento abusivo, ela pode se separar. Eu fui atrás disso. Opa, primeira vez que eu vejo que alguém fala na Bíblia que pode separar, então vou lá buscar isso. Encontrei algo totalmente diferente. Eu me deparei com a Maír, que era a maior, né? Porque eu falei, eu queria saber o porquê. Por que que havia tanta coisa de prostituição, tanta coisa de adultério, de mentira na minha família? E foi assim algo que o Senhor trouxe a resposta: idolatria. Até foi muito interessante porque num dos intervalos eu fui no banheiro quando estava finalizando o intervalo, porque eles liberam para um cafezinho. Aí Aí chamaram e todo mundo saiu, né, do banheiro. E aí que eu fui, né? Eu falei, até o pessoal sentar, eu vou. E nisso a pastora Tânia, né, assim, entrou no banheiro. Aí eu, ai, que prazer, nossa, que legal você aqui. Ela, o quê? Fazer xixi juntas? Aí eu falei, opa, aquilo foi tipo assim, o que é isso? Estar no mesmo banheiro para você é algo santo, né? Aquilo veio ali, idolatria, porque você estar próximo, sabe? Em mim, gente, isso soou dessa forma, porque o Senhor sabe como trabalhar em cada uma. E aí eu sempre fico atento nisso. Quando eu, ai, que bom, sabe? Tipo, né, um exemplo, vou receber as minhas irmãs aqui em casa. Ai, a casa vai ser santificada. Não, quem santifica é Jesus, é o Espírito Santo, é a presença dele. E não somente as pessoas. Tem pessoas que começam. E eu tinha isso. Eu tinha essa idolatria, essa coisa terrível. Hoje o Senhor ele já me mostra, ele me faz identificar. É até assim, ridículo eu estar aqui falando, né, dessas coisinhas, a pessoa fala, meu Deus, que cabecinha, mas a gente vem de uma criação pagã que as pessoas, se eu, né, de repente meus familiares ouvir, nossa, mas não era assim um ou outro. Eles praticavam religião, mas eles não liam a palavra, eles não estudavam. É isso que faz a diferença. Quando eu me emocionei aqui naquele versículo que fala que era o tempo que ele chegou com a capa, isso era um sinal de noivado. Você se diz ter um compromisso com Deus, mas se você não quer conversar com Ele, se você não quer saber o que Ele gosta, o que Ele quer para se você se relacionar, não é um relacionamento, não é um casamento. Não tem como você ir para um casamento porque você vai estar o quê? Eu quero casar ou eu quero Jesus para eu ser abençoada, né? Igual a gente pode falar, eu quero casar, sabe? Para quê? Para sair de casa. Eu quero casar para sair, né, assim, desse inferno que era a casa dos pais, às vezes, né, com brigas. Ou eu quero poder fazer o que eu quero, mas não para ter intimidade com o seu esposo. Essa intimidade que Deus quer que a gente tenha. E hoje, eu falo, pode ser o fator idade que faz a gente amadurecer e falar assim, Maíra, é tão fácil servir quando você está mais madura, né? Porque quando você é jovem, com os hormônios à flor da pele, tanta coisa, criança pequena, né? Você não tem tempo. Mas eu tenho visto que tem muitas mulheres jovens que o Senhor tem levantado. Então era possível. Eu não posso dar desculpa. Mas eu glorifico a Deus pelas experiências que Ele me permitiu viver. E hoje eu poder, né, estar aqui, né, falando, transbordando. E eu quero fazer um chá aqui, só que aí eu queria fazer sábado. E aí eu olhei a previsão é de chuva. Hoje eu ouvi já o bom dia, amigo Jesus, né, da Lila, nossa missionária Lila. Para de desculpa, mãe. Faz dentro de casa, tem espaço. Ué, você não falou que venha quem vier? Então por que desculpa?
Então, não é à toa que o Senhor está me levantando e está me ensinando a fazer isso por amor, para que Ele possa alcançar as vidas através de mim. E eu só quero viver isso cada dia mais com Deus, sabe? Eu sei que eu não anotei nada, vocês viram que eu não fiquei olhando, porque eu falei, vai ser o que o Senhor quer que eu fale. Eu, sinceramente, temi muito em falar sobre é, a adoração aos ídolos, mas muitas vezes eu fiz isso de várias formas, de formas terríveis, de formas conscientes e inconscientes. Mas louvado seja Deus, que Ele me resgatou, me mostra, e hoje Ele está confirmando nessa carta de amor aqui, de Ezequiel 16, que eu falo, meu Deus, quanto amor. Embora até ontem eu li para o Sauí, aí ele, ai, que bonita, mas depois vai ficando tão assim pesada. Mas eu falo, mas é algo assim. É algo que o Senhor, ele nos corrige com tanto amor que a vara pode doer, mas é uma dor de amor, de cuidado. E eu agradeço a Deus. Gente, o meu transbordo hoje eu vou parar por aqui, porque eu sei que quase que seria um estudo se eu fosse adentrar. Mas eu procurei pegar para esse lado de relacionamento, casamento com o Senhor. Porque nós somos a noiva, nós temos que estar se limpando, preparando, se adornando, porque o Senhor faz isso, quando Ele nos encontra com o maior, né, assim, pela primeira vez. E que a gente volte ao primeiro amor, tendo essa consciência do que fez a gente desviar no caminho e retoma. Eu me senti envergonhado por tantas atitudes que eu poderia não ter, né, praticado tais atos. Mas talvez contaminação dos antigos, dos nossos antepassados, que muitas das vezes a gente tem algo que vem ali e você fala, precisa buscar a raiz disso. Mas o Senhor já perdoou, já. Mas Ele livrou, mas você precisa parar de praticar. Você pode se arrepender, mas se você não parar de praticar, não adianta. Mas às vezes existe uma força maior no seu DNA, ou espiritual que seja, vá buscar a raiz. Se você for, se você se propor, até mesmo raiz de enfermidade. Nesse estudo, quando eu comecei a ouvir, eu fui buscar sobre a raiz da audição, de eu ter que colocar aparelho, meu pai, o meu avô, o porquê. Aí, assim, ai, né, assim, nesse capítulo fala em uma das versões de traduções, aí, gente, estendi demais, sobre obstinação. Eu, assim, eu preciso me vigiar, porque eu sou obstinada. Eu ponho uma coisa na cabeça, eu quero. Eu acho que é do meu jeito, que tem que ser do meu jeito, e não é. Então, isso o Senhor fala, é do meu jeito. Eu estou aprendendo a ser grata, a receber bênção. Talvez o Senhor está me colocando em situações difíceis, para que eu aprenda a receber bênçãos, coisas que sempre quis dar. Por quê? Para não dever nada para ninguém. O que é isso? Orgulho. É arrogância, Então, o Senhor está me moldando, Ele está me mostrando, Ele está transformando. Então, eu tenho que falar, faz, Senhor, faz, porque eu vou me moldando, eu estou sentindo como um vaso, sabe? Tirando aquelas pedrinhas, limpando mesmo. Então, nessa busca das raízes, aonde está, por quê? Né? Onde está a enfermidade? O porquê dessa enfermidade? Porque eu quero que pare aqui. Eu não quero que vá adiante na minha geração. Eu quero ser lembrada por esse legado de bênçãos. Ah, mas às vezes você vai ser lembrada como aquela tataravó que, nossa, tão beata. Ela orava, tinha uma bênção. Gente, tem uma avó da minha cunhada, poucas vezes eu a vi, mas pensa, é uma mulher que quando a gente lembra, é algo assim, não com idolatria, tá? Mas a gente lembra com muito amor, porque era uma mulher de Deus. Então, isso vai ficar para todas as gerações. Os tataranetos que não conheceram ela vão saber da história dela. E aí fala, o que que tem saber? As bênçãos que ela plantou, que ela abençoou, que ela orou, que ela jejuou, vai reverberar
na descendência toda dela. Muitas das vezes eu confiei na salvação do meu irmão, em partes assim, porque eu sabia que ela orava. Ela era uma mulher de Deus mais firme do que eu. Então eu sabia que ela tinha um amor pelo meu irmão, que é o esposo da neta dela. Então isso me trazia uma paz e uma confiança. E é isso, sabe? Essa confiança, né, de que tudo que é feito para o Senhor não é em vão. E o que não está de acordo, se você está disposta, Ele vai limpar. Pode doer, pode amassar, pode às vezes te levar por situações, mas existe coisas a serem limpas, a serem transformadas, restauradas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu posso dizer que hoje, aquele vaso quebrado que um dia eu trouxe um estudo, ele trouxe os remendos aí, mas com ouro e com a presença dele dentro de mim. E que isso fique, porque eu peço que o Senhor cuide de mim, do meu caminhar, da minha mente, de tudo que leva o meu nome, para que eu não desvie e não perca. Porque, como diz a Zita, a chave da minha casa hoje, eu tenho certeza, é do Senhor. Aqui é o Senhor que reina. E eu tenho visto que muitas das vezes a gente, em família, a família é grande, mas um momentozinho de um louvor, igual domingo, eles tocaram esse louvor, meu genro trouxe uma guitarra com amplificador e tocaram, eu falei, Senhor, o Senhor está deixando, o Senhor já está me permitindo ver umas sementes brotando. Não é à toa, tudo vale a pena contigo. É isso. Em nome de Jesus, gente, eu agradeço a oportunidade desse transbordo de crescimento espiritual na presença do Senhor. Obrigada por tudo, que isso é graças a vocês. Com paciência comigo. Amém? Amém, amém, amém. Obrigada, Deus, pela vida dessa mulher. Obrigada, Maí, por transbordar. O transbordo mais lindo. Tudo que eu peço ao Senhor é isso. É lindo ver as bênçãos do Senhor, de um carro, de uma casa, de tantas coisas, bens materiais que a gente consegue. É tão bom compartilhar com os nossos irmãos, ver os nossos irmãos se alegrando com as maravilhas que o Pai tem colocado diante de nós. Mas não tem comparação. Ver essa transformação de dentro para fora, sendo enraizada aqui, assim, sendo iluminada nessa sala do transbordo. É isso que eu tenho vivido e esse transbordo fala sobre a minha vida. Obrigada, Maí, por compartilhar. Obrigada por ser quem você é. Obrigada por você ter deixado e tá deixando o Senhor te moldar a cada dia. Isso reflete em mim, viu? Obrigada pela sua pessoa. Deus continue te abençoando. Minha pastora Rosi, vem para cá. Como é bom, né? Ver uma criança crescer na fé, ver uma menina se tornar mulher. Muito orgulhosa da sua perseverança, Maíra. Eu que te conheci, né? Tão sujinha, tão cheia de trapos, e vi Jesus trocar suas vestes. Eu vi, eu te conheci, quando você ainda nem conseguia se enxergar. Tanta timidez, tanta vergonha. E hoje, essa rainha, o Senhor te veste de força, de formosura, o Senhor coloca em você um diadema de glória, o Senhor te diz: Tu és minha filha. Eu te louvo, papai, porque ela se permitiu limpar-se, ela se permitiu lavar-se, ela se permitiu se submeter para que o Senhor alcançasse a sua casa. Senhor, ela passou por um processo doloroso, até de dores físicas. Mas eis aí a tua filha, Senhor, que escolhe nessa manhã a melhor parte. E escolhe compartilhar conosco. Isso alegra tanto o meu coração, imagina o coração do Senhor. Por isso, Senhor, cobre ela com o sangue de Jesus. Proibimos toda e qualquer retaliação do inimigo. Visita a casa dela, visita a sala do transbordo, visita a pastora Mônica, visita a missionária Lila, visita cada família que aqui está representada. Que o dia de hoje seja um motivo de celebração, porque os céus manifestam a glória do Senhor. Que possamos olhar para os céus, para os montes de onde vem o nosso socorro. Muito obrigada pelo privilégio de estarmos juntos aqui como noiva. Ajuda-nos a sermos fiéis e humildes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo grande, queridos.
Amém, amém. Deus maravilhoso. Dia de festa no transbordo, eu vi esse transbordo dessa transformação da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ah, Mas hoje nós perdão, temos Mônica. parabéns. Perdão, que o Senhor Deus abençoe com muita saúde a vida da Rô Castanhola, que Deus conceda a ela ousadia, coragem para falar em público, para testemunhar e para declarar a bondade do Senhor. Saúde, Rô, muitas felicidades. Amém, amém. Ana Maria, nós temos o parabéns. Cadê a Ana Maria aqui? Rosângela, que Deus abençoe imensamente e com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Rosângela! Viva Viva! Rosângela! Te Viva amamos, Rô! Viva Rô! Rosângela! Saudade do abraço dessa mulher. Te amo, Rô. Viva a Rô! Beijo, Rô! Obrigada, Maí! Desfrute do dia de vocês, porque eu estou desfrutando do meu, porque só existe um Deus que faz tudo isso, viu? Obrigada a você que esteve aqui comigo. Amanhã é a quarta estratégia com a nossa pastora Cíntia Tanuri. Eu aguardo você aqui. Beijo grande, obrigada, Lila. Até amanhã.